eu queria falar com você nessa noite sobre ser cheio do Espírito Santo. E me perdoe até alguns filminhos que eu quero passar aqui, mas eu preciso deixar bem claro para vocês o que é ser cheio do Espírito Santo e o que não é ser cheio do Espírito Santo. Hoje está muito difícil as pessoas entenderem o que é ser cheio do Espírito de Deus. Muito difícil. A visão dos crentes sobre ser cheio do Espírito está completamente equivocada. O que precisamos entender é que o Espírito Santo estará em cada um que receber Jesus em sua vida. Isso é uma verdade inegociável. A partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, o Espírito Santo, Ele entra na minha vida, Ele faz morada em mim, porque eu decidi por Jesus. Então, amados, eu percebo algumas pessoas um pouco preocupadas sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em línguas, sobre dons espirituais. Eu queria dizer que você não devia se preocupar com isso. Deixa Deus operar essas coisas na sua vida. Deseje os melhores dons e deixa Deus operar. Porque, amado, o que mais nós precisamos fazer, que sinaliza que o Espírito Santo está na gente, muitos, ou talvez quase toda a igreja, não tem entendido isso. Nós precisamos muito mais do que ter algumas coisas externas que mostrem, entre aspas, que o Espírito Santo está agindo. É alguma coisa interna. E eu fico pensando, somos nós que clamamos por Jesus e depois o Espírito Santo vem sobre nós como consequência disso? Ou é o Espírito Santo que vem até nós e gera algo dentro da gente e a gente clama por Jesus? Quem consegue me responder isso? Parece sobre aquele comercial do Tostino, né? Acho que é Tostino. Ele é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Eu gostaria de entender, será que tem um sábio que pode me dizer isso? Será que nós, por nossa própria força, um belo dia estamos andando na rua, ou estamos na nossa casa, e de repente gritamos, eu quero Jesus, e aí o Espírito Santo vem? Ou será que o Espírito Santo, de alguma forma, começa a trabalhar na nossa vida, e ele nos pega de alguma forma, e aí nós falamos, eu quero Jesus? Romanos no capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então o Espírito Santo, independente da gente pedir ou não, Ele ajuda as nossas fraquezas. Amado, o Espírito Santo olhava para nós quando nós ainda não tínhamos absolutamente nada de entendimento sobre a fé. O Espírito Santo cuidava da gente, mesmo quando a gente não entendia, não sabia nada. Eu não acredito que o Espírito Santo é um patrimônio do crente. Não acredito. Eu não acredito que o Espírito Santo é algo que venha sobre a minha vida como um patrimônio meu, porque agora eu tenho o nome escrito no livro da vida. Eu acho muito mais do que isso. Eu acho que o Espírito Santo cuida da gente o tempo todo, mesmo quando a gente ainda nem sequer pronunciou a nossa fé. Ele cuida. E ele diz assim, que Ele cuida das nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, meu amado, não é porque você agora se tornou cristão e aprendeu a orar, que o Espírito Santo vai te ouvir. Ele ouvia a tua oração, mesmo quando você nem sequer sabia orar, porque hoje você também não sabe, e nem eu. Você sabe qual é a diferença? Hoje, com 26 anos de ministério, de cristão, do primeiro dia da minha oração diante de Deus? Nenhuma.
Porque naquela época eu me lembro que os meus pastores, os meus irmãos, os meus líderes falavam: você não gostaria de orar? Eu falava: eu não quero orar não. E hoje, se alguém me pedir para orar, eu oro. A única coisa que eu perdi foi a vergonha. Eu tinha vergonha e hoje não tenho mais. Mas será que Deus naquela época me escutava menos do que me escuta hoje, porque hoje eu tenho palavras melhores para dizer? Será que porque hoje eu li bastante a Bíblia e tenho ela bem guardada dentro da minha mente, eu posso orar a Deus de acordo com o que está na Bíblia? E agora então, por causa dos meus cursos teológicos e por causa de tudo aquilo que eu fiz, eu posso orar que Deus vai me ouvir? Mas naquela época Ele não me ouvia tanto, porque eu não sabia como orar. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe como orar, e por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, então olha bem, o Espírito ele se move pelo coração, não são pelas palavras que se pronunciam. Você pode falar o caipirês que nem eu, pode ser uma pessoa extremamente culta ou não, Deus olhará dentro do seu coração. Você que está nos visitando aqui hoje, você que está aqui pela primeira vez, ou que está vindo pela segunda, pela terceira, você que não conhece quase nada da Bíblia, eu quero dizer para você que está aqui, que não se preocupe nem um pouco com isso. Não pense você que Deus escuta mais as nossas orações do que as suas. E você talvez que tenha lutado com tão grandes problemas na sua vida, com tantos pecados que tenha amarrado talvez a sua vida, e você fala: como Deus vai me ouvir? Eu que tenho usado drogas, eu que tenho feito isso. Não, Deus vai ouvir aquele cara que está lá em cima do púlpito, porque aquele cara... Você está completamente equivocado. Deus escutará cada um de nós de acordo com os nossos corações. E o coração de cada um que está aqui nessa noite pode chegar muito perto de Deus, muito perto dele, amados. E precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com qualidades humanas. E o que nós temos visto nas igrejas nesses dias são atributos humanos tomando o lugar dos atributos divinos. E é por isso que essa igreja ela é considerada como uma igreja morna, e Jesus diz que vai vomitá-la da boca. Ele examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, o que ele está falando aqui, ele está falando de amor a Deus. Tudo que nós precisamos é amar o Senhor. Ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Não importa, ninguém é melhor do que você. E aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Eu começo a imaginar coisa mais ou menos assim, amados. Eu não consigo ver mérito nem naquele que ouve o chamado e nem naquele que não ouve o chamado. Eu não consigo ver mérito, por isso que eu não consigo entender a predestinação. Eu não consigo entender, não consigo, não entra na minha cabeça. Porque a impressão que eu tenho é que há um Deus e que Ele ecoa a sua voz sobre toda a terra. Então eu queria que você imaginasse Deus fazendo algo agora nesse momento, e Deus chama pelo teu nome, e Ele diz: José, João, Pedro, Tobias, Marcelo, eu amo você, eu quero você. Há uma voz, amado, que ecoa em todo o universo sobre todas as pessoas, porque Deus ama a todas as pessoas. Há uma única voz chamando, o Espírito está chamando todas as pessoas para virem para Deus. Todas as pessoas eles estão chamando, mas algumas pessoas escutam, outras vão escutar depois, outras talvez passem por essa vida e não escutem essa voz.
outros talvez endureçam os corações, mas há uma voz que está sobre todos. Amados, ninguém por si mesmo tem como receber Jesus em sua vida, se o Espírito Santo não o conduzir a isso. Algumas coisas precisam ser desmentidas aqui hoje. Você já ouviu isso? Eu já fiz isso bastante vezes. Chamava uma pessoa, né? Chegava para a pessoa e dizia assim: você aceita Jesus? E você quer aceitar Jesus? Pecador, você quer aceitar Jesus, pecador? É muita cara de pau da gente, é muita religiosidade. A gente devia ser mais humilde. A gente devia dizer para as pessoas assim: você reconhece que precisa de Jesus na sua vida? Você gostaria que Jesus entrasse na sua vida? Então peça para Ele. Amado, não é a gente que precisa aceitar Jesus, Ele é Jesus. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o único Filho de Deus. Ele é. Se você aceitar Jesus, beleza. Se você não aceitar, não vai mudar absolutamente nada, porque Ele é o que Ele é. E às vezes, amado, dá a impressão que nós estamos fazendo um favor para Deus e aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Eu vou pensar se eu vou aceitar Jesus. Eu vou pensar. Ah, você vai pensar? Vou. Às vezes parece que estamos fazendo um favor de receber a Jesus Cristo. Amados, não há meritocracia nisso. Não há. E também não há predestinação nisso. Porque para mim a predestinação muitas vezes me parece também uma meritocracia. Pois todos os predestinados que se acham predestinados acreditam que Deus chamou eles. E aí você pergunta: cara, e aquele outro lá que morreu e foi para o inferno? Ah, e é com Deus. Deus não chamou ele, Deus chamou eu. É meritocracia. Não entra na minha cabeça. Há uma voz que ecoa em todos os homens, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça que Deus está chamando. Quem tem ouvidos, escuta que há uma voz no universo, em todo o universo, chamando pelo nosso nome, chamando pela gente. Amado, quer você o receba, quer você não queira recebê-lo, o prejuízo é seu, o prejuízo é meu, porque Ele é o Senhor. E toda língua se dobrará, e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quer estejam vivos, quer estejam mortos. Eu recebi o Senhor Jesus na minha vida. Eu dei uma chance para Jesus entrar na minha vida. Eu pensei bem, cheguei à conclusão que eu já baguncei bastante. Eu cheguei à conclusão que eu já aprontei bastante. Eu já saí com bastante mulherada. Eu já fiz um monte de bagunça. E então agora eu vou aceitar Jesus, porque eu já estou ficando velho e eu estou a fim de ir para o céu. Nossa, como você é bonzinho. O que seria de Jesus sem você, hein? O que seria? E amados, eu fico vendo algumas pessoas, e às vezes percebo em mim mesmo. Se o Deus veio na minha vida, se Jesus tomou conta de mim, e se o seu Espírito me encheu, por que o tempo passa e eu me torno um crente pior? Por que os crentes bons são os crentes novos? Já parou para perceber? Os melhores crentes são os crentes novos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se devia, mas vou. Quer tomar água? Falei para minha esposa, falei, eu vou
Eu vou cancelar o encontro de casais. Eu vim preparado para cancelar o encontro hoje. Eu vim. Estou cansado de algumas coisas. Mas aí a minha esposa chegou para mim e disse assim: não, bem, não vamos cancelar. Aí ela falou de você, qual o nome dela? Gisélia. Falou: não vamos cancelar. A Gisélia veio tão contente ontem. Aí eu me lembrei do Gieira. Falei: eu não vou cancelar, porque tem gente importante para passar por esse encontro de casal. Mas os crentes velhos dá muito trabalho, gente. Quero dizer para vocês, crentes velhos, que tem hora que eu tenho vontade de deixar vocês sozinhos. Estou abrindo meu coração para vocês, perdoa os visitantes. Tem hora que eu tenho nojo de ser crente. Tem hora que eu tenho vontade de não aparecer aqui no domingo, porque eu não aguento tanto nhe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 n. Estou sendo sincero com vocês. Tem hora que eu tenho vontade de mandar cada um de vocês procurar outra igreja. Tá cheio de pastor trouxa por aí que gosta de palhaçada. Vão para lá, irmãos, quem gosta de palhaçada. Fica lá. Pronto, falei. Quer Jesus? Vem comigo. Quer fazer as coisas certas? Quer andar sério? Vem comigo. Eu vou sempre errar com vocês, e vocês vão precisar me perdoar, e vocês vão errar comigo, e eu terei que aprender a te perdoar. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com a capa de religiosidade que a gente tem. Ser cheio do Espírito Santo deveria fazer do nosso coração um coração melhor, mais parecido com o de Jesus, porque Gálatas capítulo 5 versículo 22 diz: e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem é cheio do Espírito Santo? É o reprepré que é cheio do Espírito Santo? É o que ora em línguas que é cheio do Espírito Santo? É os que profetizam que são cheios do Espírito Santo? Não, não são. Quem são cheios do Espírito Santo? São aqueles que demonstram através dos seus frutos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu só posso considerar alguém cheio do Espírito se eu estiver dentro disso, irmãos. Eu tenho olhado o que acontece no nosso meio, as igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais, as igrejas neopentecostais. Eu já não sei o que sou. Isso é igreja pentecostal. Isso é o que virou hoje. Isso aqui eles dizem que é ser cheio do Espírito. Pastor, o senhor não pode falar. Posso. 20 anos na minha vida fiquei no pentecostalismo, fazendo essas imbecilidades. Mas os neopentecostais também não estão melhores. Aí você pega os neopentecostais, os caras estão vendendo o evangelho. Eu vi o contrato de um pastor famoso, R$50 mil. Veio em Americana, um monte de irmãos foi lá naquela igreja. 50 pau o cara cobrou para pregar o evangelho. Nem põe a foto dele, eu ia mandar pôr, não põe não, pelo amor de Deus. Putz, já pôs? Não deu tempo? 50 mil reais, o cara vende CD, vende filme, conta piada, faz stand-up evangélico, e todo mundo gosta, faz fila, 3 cultos para assistir esse monte de palhaçada, cobram para tudo.
teoria da prosperidade, não são cheios do Espírito, assim como os pentecostais estão brincando e não estão sendo cheios do Espírito, também não estão sendo cheios do Espírito esses que estão fazendo fogo para o Brasil. Que lorota, são só pregadores, não há fogo nenhum. Mas talvez os piores de todos tenham sido os tradicionais, porque os outros são meninos. Mas você sabe qual é um dos sinais? Não estou falando de nome de igreja que é tradicional, estou me falando quando o coração se torna tradicional. Talvez a gente faça parte desses de coração tradicional. Os tradicionais se orgulham de se rebelar contra os seus pastores, fazendo da igreja um lugar de fofoca. Eu participei de igrejas que o pessoal que ficava olhando os carros, ficavam lá fazendo fofoca e destruindo quem estava pregando. As igrejas tradicionais se tornaram um lugar de críticas e murmuradores, murmurações, lamentadores, que se magoam e magoam as pessoas por coisas pequenas e fúteis, porque estamos esquecendo da cruz. Porque os pentecostais esqueceram da cruz, porque os neopentecostais esqueceram da cruz, e os tradicionais esqueceram da cruz. Irmãos, nós não somos pentecostais, nós não somos neopentecostais, nós não somos tradicionais, nós somos de Cristo, de Jesus. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito. A nossa conversão deveria tornar as pessoas que estão perto da gente pessoas perplexas. Eu fico feliz quando uma pessoa quer ir no encontro de casal, porque diz assim: olha, teve um casal que foi, e eu estou perplexo com o que está acontecendo com eles. Eu quero ir porque, sabe, eu vi que o dia que o Chapéu foi no encontro de casal, foi drogado. O Romão chapado. E as pessoas olham para você e dizem assim: peraí, o que aconteceu com você, cara? Seu casamento estava destruído, então vale a pena, porque eu estou transmitindo alguma coisa. A nossa conversão, amado, ser cheio do Espírito, tem que tornar as pessoas que estão perto da gente perplexas e curiosas. O pastor falou mal da igreja tradicional. Não falei mal de igreja nenhuma, irmão, falei de todas, todos nós. A nossa conversão deveria tornar a nossa família melhor. A nossa conversão deveria tornar, amados, as pessoas que estão próximos, nossos familiares e a nós mesmos, pessoas melhores, porque o Espírito Santo quer nos encher. E ser cheio do Espírito Santo significa se tornar melhor. Não estou falando de se esforçar para ser bom, eu estou falando de um mover natural do Espírito Santo em nós. Teríamos que nos tornar melhores aos olhos de Deus. Eu não estou falando de você querer ser santo pela aparência, ou querer dizer que você é melhor do que ninguém, ou querer bater no peito e dizer que você não comete pecado. Isso é besteira. Amados, eu sou contra a caridade como forma de manifestação do Espírito. Também está errado. Deus, Ele não está nem nos pobres e nem nos ricos, porque Deus está em Cristo. E o caráter de Cristo em mim diz quem está habitando em mim. Não é uma questão de caridade, irmãos. Nós não vamos ajudá-los, os que estão precisando, por uma questão de caridade, mas porque Cristo está em nós. Você consegue entender isso? Que não tem a ver com boas ações, não tem a ver com querer ajudar as pessoas, não tem a ver com isso, tem a ver com um coração transformado em Cristo. Jesus me transformou. Eu não posso ver uma pessoa passando por necessidades porque eu tenho amor por ela, porque Cristo está em mim.
Agora eu vou fazer caridade para todo mundo ver, e vão tocar as trombetas. Deus não está nos pobres nem nos ricos. Deus está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É natural, é natural. Amados, nós somos chamados para colocar a identidade de Cristo onde os homens colocaram a identidade de Satanás. Eu achei isso profundo que Deus falou comigo. Eu vou repetir. Nós fomos chamados para colocar a identidade de Cristo onde os homens colocaram a identidade do diabo. O nosso papel, amados, como cristãos. Quem é cristão aqui? Diga assim: eu sou. Diga: eu sou cristão, sou de Jesus. O nosso papel não é fazer caridade. O nosso papel é dar pão e semente para as pessoas. Dar pão e semente. A igreja é como uma floresta, cujo vento, os pássaros, levam essa semente para formar uma outra floresta semelhante a ela. Mas se nossas sementes forem ruins, queridos, que tipo de floresta formaremos? 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 15. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ele está falando de uma oferta. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizer vós, desse firme fundamento de glória. O que é isso? Firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aqueles que dão com alegria, E Deus é poderoso para fazer abundar em vós. Diga para o irmão que está do lado: Deus é poderoso para abundar em você. Quer dizer, Deus usará você. Toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga, Deus quer que você tenha sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, o versículo 10 é a chave: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Pare aí, deixa aqui. As pessoas darão graças a Deus, vida, quando das suas mãos saírem semente e saírem pão. Deus usará cada um de nós, irmãos, para semente e para pão. Talvez haja pessoas em nosso meio que precisem de pão. Talvez haja pessoas no nosso meio que tenham sementes.
Talvez haja pessoas em nosso meio, amados, que elas estejam precisando nesse momento de pão, e pão tem que ser dado para ela. Mas talvez exatamente nesse momento você tenha semente, e Deus pegará a semente que está nas suas mãos e fará com que essa semente seja lançada sobre todos os campos. E Deus diz na palavra dele que Ele é poderoso para não deixar que falte na tua mão o pão e a semente. O que a igreja faz, o que nós temos? Pão e semente. Aquele que dá pão terá que dar pão no dia seguinte. Aquele que dá semente não precisará dar pão no dia seguinte. Às vezes, amados, seremos usados para socorrer as pessoas no pão, mas o que Deus quer que a gente entregue para elas é semente. E eu quero colocar essas sementes em todas as coisas, em todas. Amados, quais são as sementes que Deus tem colocado na sua vida? Quais são essas sementes importantíssimas que precisam ser lançados no terreno? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Uma criança de talvez uns 10 anos disse para o pai e para a mãe: eu queria tanto ir na igreja, pai. Eu não estou falando de uma historinha, eu estou falando de um fato que eu conheci. Pai, eu quero ir tanto ir na igreja. O pai disse: hoje eu não estou afim, eu estou cansado. No outro domingo: pai, eu quero tanto ir para a igreja. Hoje não, hoje quem está cansado é a sua mãe. Um dia, eles podem dizer para você: pai e mãe, eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir. E aí você vai ter que brigar e colocá-los à força. E eles dirão: mas pai, o senhor não quis ir, por que quer que eu vá agora? Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Essa regra não é inventada por mim nem por ninguém. Essa regra é algo de Deus, se é que posso chamá-lo de regra. Amados, a semente nas suas mãos o tempo todo semeamos. Porque Deus não quer que a gente simplesmente venha dar pão, somente pão, pão, pão. Há um momento de dar pão, mas há um momento que precisa ser dado semente. E a igreja foi chamada para dar pão, mas para dar semente. Eu fui para o Haiti o ano passado, e quando cheguei naquele lugar, eu vi que eles precisavam de pão, mas também precisam de semente. E quando eu olhei e vi aquelas crianças, eu disse: preciso dar pão para as crianças, mas precisamos investir em alguma coisa como sementes. E pensei comigo: a igreja vai semear e eles serão abençoados, porque Deus é poderoso, é isso que diz a palavra, para fazer que não pare o mover de sementes na sua mão. Porque quando o agricultor pega a semente e come ela, ele não terá o que plantar na próxima colheita. Ele precisa separar o que ele vai comer, e ele precisa separar o que ele vai semear. Eu vou repetir: você precisa separar o que vai comer, e precisa separar o que vai semear. Não se come o que tem que semear. Não pode comer. Se você comer aquilo que Deus mandou você semear, você está cometendo um equívoco, um erro muito grande. Igreja, semeie, porque esse é o teu chamado. Semeie. Tudo que nós temos para oferecer é pão e semente.
Sempre existirão os que precisam de pão, mas nunca poderemos perder o entendimento de que precisamos começar a semear neles também. É muito melhor, amados, ter sementes do que precisar de pão. Atos, capítulo 20, versículo 33 ao 35. Atos 20, 33 ao 35, eu estou encerrando. De ninguém cobiceis a prata e nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amados, o que é melhor? Receber pão de alguém ou dar sementes para os outros? O que você prefere? Eu prefiro dar semente, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Os cheios do Espírito não são os pentecostais, não são os neopentecostais, e também não são os tradicionais. São aqueles que o Espírito Santo transformou as suas vidas, e hoje eles são distribuidores de sementes. Quem é cheio do Espírito Santo? Os distribuidores de semente. Pastor, eu não tenho dinheiro. Ninguém está falando em dinheiro, ou só em dinheiro. Eu não tenho nada, não é verdade. Há um monte de sementes na sua vida, e elas serão lançadas sobre um terreno, quer você queira ou não. Eu não quero negociar com Deus. Eu não creio que Deus vai me abençoar mais porque eu dou mais. Eu não creio nisso. Eu só creio que tudo que Deus colocou na minha mão são sementes importantes. Tudo que está nas suas mãos são sementes importantes. Não coma suas sementes. Deixe a parte da semeadura. Coma o que tem que ser comido, e outra parte semeie. Semeie nos pobres. Semeie. Semeie nos necessitados. Eu olhando aquele senhor José que estava na cama, né? Ele estava com uma fralda geriátrica, e eu pensei assim: meu Deus, dar comida para ele não é difícil. Difícil para mim é trocar a fralda dele. Aí é problema para mim. Trazer comida para eles não é semente para mim, porque nós temos em abundância. Eu me lembrei do meu pai. Ele ficou igualzinho meu pai na cama, e a Érica pegou ele e começou a mexer com as pernas dele, e ele dizia: ai, 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 a única palavra que ele era capaz de dizer. E eu pensei: trazer comida aqui não é o problema. Amar alguém assim é a grande dificuldade nossa. Amar as pessoas é a dificuldade. Cuidar das pessoas é a dificuldade. Sabe por quê? Porque nós estamos muito preocupados com as nossas sementes, porque nós queremos comer as nossas sementes. Vamos ficar de pé, queridos.